esse ponto aí, o que ele interpreta, potencializa ou minimiza essa questão da lei de causa e efeito? Traz-se, presente, reflete no futuro, na nossa ação, o que é que vocês estão achando? Sim, olha só. Repete a pergunta dele. Não, eu estou perguntando, esse circuito neuronal emocional, em que reflete na resolução da lei de causa e efeito? O que tem a ver com a lei de causa e efeito? Ações, reparação, peso, maior ou menor daquilo que você praticou. Por incrível que pareça, não tem nada a ver. Olha só, como a gente interpreta mal. O que é lei de causa e efeito? Não é uma lei só de karma, é a lei universal. Por exemplo, se eu chutar a parede, eu produzirei uma pressão igual na minha direção. Então, lei de causa e efeito. Se eu aplico uma força numa direção, eu tenho o quê? De retorno na outra direção. Tudo que você faz tem o quê? Consequência. Então, não refere só à reencarnação, a tudo que você faz. Tá bom? O setor culpa-recompensa vem mostrar uma coisa que a gente confunde. A gente normalmente acha que merece castigo. O que é castigo? Vem de um processo que a gente traz há muito tempo, que vem da moral judaico-cristã, que tem a ver com o pecado. Nós somos pecadores. O que é um pecador? Aliás, o que é um pecado? Na definição religiosa, pecado é uma ofensa a Deus. Se você ofende a Deus, tem que ser castigado. Então, o pecado gera sempre uma palavra muito forte: punição. Todo pecador é punido. Então, a gente confunde lei de causa e efeito com punição do pecador. Sendo que Deus é justo. Se Deus fosse somente justo, você sofreria tudo o que merece. É isso que acontece? A gente sempre sofre o que merece? Não. Porque Deus, além de justo, Ele é o quê? Misericordioso e bom. Então a gente sempre sofre menos do que merece. Agora vamos pensar, interessa a Deus que você fique paraplégico na cama? O que ele ganha com isso? Qual a vantagem? Então, quem é que fica paraplégico na cama? É uma punição de Deus? É o quê? É uma autopunição. Não é Deus que pune, não é a lei que pune, é quem? Então, na verdade, lei de causa e efeito, ou ação e reação, é um processo de quê? É uma dinâmica de forças. Você vai numa direção, você tem uma resposta. Você aplica uma determinada força, você tem uma determinada reação. A ideia é que, por sucessivas aproximações, você evolua, mude para melhor. O sofrimento faz parte dessa equação? O sofrimento é uma opção pessoal. Lembra, Chico Xavier faz uma brincadeira. A evolução se dá pela desidratação. Sem desidratação não tem evolução. Ou você sua trabalhando, ou chora sofrendo. Sem desidratação não tem evolução. Então, chorar é uma opção. Em vez de chorar, o que você pode fazer? Trabalhar. É mais vantajoso para Deus o quê? O trabalho. Então, a punição é um processo o quê? A própria consciência. Ah, mas tem os obsessores? Sim. Mas quando um não quer, não tem como. No fenômeno da obsessão, você tem sempre o ofensor e o ofendido. Então é uma dinâmica. Ele dá a sugestão e você aceita. Porque se você não aceitar, o que não acontece? O processo obsessivo. Então, é uma o quê? Sintonia vibratória. Você quer sofrer, quem não gosta de fazer, está ótimo, sofra no mesmo. Então você está motivado a atender às injunções do obsessor porque você acha que merece. Em vez disso, se você trabalha, o que você
constrói. Vamos lá. Fora da caridade não há salvação. O que acontece quando você pratica a caridade? Lembra que a mão direita não sabe o que a esquerda está fazendo, por aí vai. Qual é o fenômeno? Então você chega numa casa espírita, está muito mal, está um drama muito grande, e botam você para fazer um serviço social qualquer. E você começa. O que vocês observam? Uma pessoa melhor? Por quê? Foi Deus que baixou de repente? Os espíritos superiores? É o quê? É o crescimento. O que aconteceu? O que foi essa mágica? Quando você começa a fazer o bem sem esperar recompensa, a primeira coisa que acontece é uma mudança psicológica. Você olha no espelho e diz: até que eu não sou tão miserável como eu pensava que era. Se eu não sou tão ruim assim, então eu não tenho necessariamente sofrer não. À medida que você insiste nesse comportamento construtivo, chamado autotranscendência, você começa a sair desse circuito de culpa-recompensa. Se você é uma pessoa melhor, você merece o quê? Felicidade, você merece amizade, você começa a aceitar. Então as pessoas se aproximam de você, em vez de você repelir, você sorri. Aí você chega: nossa, as pessoas mudaram comigo, foi isso? Não. É que antes você era o quê? Avessa. Porque eu não mereço. Então no momento em que você começa a fazer o bem, você começa o quê? Abrir-se aos relacionamentos. Então sua vida familiar melhora, sua vida profissional melhora, sua vida emocional melhora, tudo melhora, porque sua autoimagem. Com a autoimagem melhorada, vem o quê? Autoconfiança. Com a autoconfiança vem o quê? Coragem. Com a coragem você faz o quê? Mergulho interior e começa a estabelecer as mudanças. Mas tudo isso é o quê? E quando a gente raciocina, isso fica cada vez mais veloz. A gente entende o procedimento, fica mais veloz. Então, o setor culpa-recompensa é coisa de Deus? Não. É coisa de quem? A gente tem consciência que está fazendo isso? Não, gente. Consciência é o quê? Raciocínio. Se você raciocinasse, não faria. Então, a gente está fazendo justamente por quê? Então, como é que a gente sai do setor de culpa-recompensa? O que a gente tem que estabelecer? Racionalizar o quê? Tem um livro de Daniel Goleman chamado Inteligência Emocional. Então, ele diz o quê? Ele estava analisando o sucesso. O que é um sucesso? Em termos psicológicos, o que é um sucesso? É a adaptabilidade que o ser humano tem. Em qualquer circunstância, ele tem o quê? Uma receptividade com relação ao meio. Então, à medida que o meio muda, ele se adapta e continua por cima. Então, o relacionamento dele tem sucesso. Enquanto um monte de gente fala, por quê? O cara sortudo escolheu a mulher certa. Ou a mulher com ele dá certo. Vocês entenderam? É a pessoa ou é o relacionamento? Ah, ela está feliz porque aquele cara... Será? Ou é a dinâmica do relacionamento que dá certo? Então, nesse sentido, o que Daniel Goleman diz? Não só ele está escrevendo sobre vários pesquisadores. Esses pesquisadores foram descobrindo questões cerebrais importantes. Então, o que é esse sucesso? Então, o que tem mais sucesso, mais adaptabilidade, não são os que têm um QI mais alto, os mais inteligentes, os mais eficientes, o coeficiente intelectual mais alto. Não. São aqueles capazes de dominar as emoções. Esses é que são chefes. Esses é que dominam as plateias, a sociedade, os relacionamentos, tudo. Porque eles são capazes de lidar com as suas emoções. Em vez de serem escravizados por elas, eles as dominam. Como é que isso faz? Qual é a base da inteligência emocional? Então ele resume assim: é a consciência das suas emoções no momento em que elas acontecem. Se você sabe por que elas acontecem, quando acontecem, o que você pode fazer? Controlá-las. E se você as controla, você não é arrastado. Então você está zangado por causa de uma frustração no trabalho, desconta do seu marido, dá uma bofetada e quer você de divórcio. Seu amor acabou? Seu relacionamento é ruim? O homem não presta? Ou
você não soube lidar com as frustrações da sua vida diária e destruiu o seu relacionamento. Não é isso que normalmente acontece? Agressão deslocada. O que é agressão deslocada? A gente aprende pequenininho a lidar com os sofrimentos da seguinte maneira. É papai e mamãe que ensina, né? A criancinha veio e bateu a cabeça na porta. Aí começa a chorar, aí mamãe vai. Porta má, porta má, porta má. Já viram isso? Por que papai e mamãe fazem isso? Porque funciona. Na hora que ela está chutando a porta, batendo, alivia e ela para de chorar. Por quê? Porque a agressão extravasa energia. E quando extravasa energia, você se acalma. Só que é sempre a porta que vai machucar você? Então você está sendo ensinado a toda vez que você se sente frustrado ou dolorido, chuta o balde. A fonte da frustração, não é? Aí você aprende a fazer isso. Então, quando você está aborrecido, o que você faz? Você chega em casa, está com fome, querido, o jantar está pronto? Não. Eu chego em casa cansado e o jantar não está pronto e você está aquela pronta hora. É tanta fome assim? É esse o motivo? É uma forma de descarregar a frustração, você aprendeu sempre. Então alguém não fez com a rapidez que você queria, você faz o quê? Idiota. É uma palavrinha. E que a gente usa para quê? Para extravasar nossas frustrações. E o pior é que quando você é pequeno, você faz sem malícia. Aí você cresce e aprende uma coisa mais séria. Nem sempre você pode bater diretamente. Aí você aprende um negócio assim. A filha chega no papai. Papai, qual é o seu baile? Aí o pai diz, não. Aí ela sai calmamente. E o irmãozinho vem pelo corredor, tropeça nela, ela dá uma bofetada. Por que você bateu no seu irmão? Ah, ele me machucou. Foi por isso? O nome disso é agressão deslocada. Já que você não pode bater no pai, que é a fonte da frustração, você bate no primeiro passado. Você fez o quê? Deslocou a agressão. Uma mesma situação anterior. O marido chega em casa e diz, o jantar está pronto? Não, meu bem, 5 minutos. Aí ele grita, faz aquele escândalo, sendo que comeu um pastel na esquina. Qual a causa? É que lá no trabalho o chefe chegou, passou e não falou ele. Não sei o que, toda a razão, mas por dentro que acumulou, chegou em casa e derramou na esposa. Quantos casamentos acabam? Não é falta de amor, de afeto, não. Chama-se agressão deslocada. Você não sabe lidar com a frustração e costuma derramar sobre os inocentes. Quantas vezes você não castiga seu filho, você se vinga dele? Você não é educação, você quer o quê? Vingança. Miserável, você me tirou. Vai pagar pela dor de cabeça, vai pagar pela minha preocupação. Tem alguma coisa a ver com a educação? Como é o nome disso? Vingança. Então tem um processo educacional, é vingança. Muitos castigos que você aplica têm por objetivo o quê? Extravasar suas frustrações. Você vai ver só miserável. Sabe esse negócio? Vai ter o que merece. Até a palavra. Vai ter o que merece. Quando a ideia seria o quê? Processo educativo, é disciplinador, né? O que é disciplinador? Se você proceder assim, você terá tal recompensa ou tal limitação. Tanto que quando você está de bom humor, deixa eu falar, eu perdoo. Quando você está de mau humor, sabe o que isso faz? Faz com que eles não tenham noção de justiça. Se a punição varia conforme o humor, não há justiça, não há constância. Então ele não vai aceitar bem nenhum tipo de punição, porque ele nunca vai achar que é justo. Por quê? Você disse que não é sim, sim, não, não é. Talvez, quem sabe, vai ser. Depende do meu humor.
Não é assim? Tudo injusto? Quem diz, tem gente que até fala. Quem disse que a vida é justa? Não é a vida que tem que ser justa, é você. Então, com isso, a gente está construindo. Então, o que é inteligência emocional? É essa consciência das emoções. Então, saber, você está zangado. Por quê? Aí tem o desafio de Aristóteles. Zangar-se, quando eu digo desafio de Aristóteles, é uma coisa que vale a pena. Aristóteles foi um discípulo de Platão, mas ele se tornou muito grande. E ele, por sua vez, teve um discípulo muito famoso. Um oráculo havia dito que aquela criança seria alguém muito importante. A mãe, sabendo disso, foi procurar Aristóteles. Você é o homem mais inteligente. Se você educar meu filho, ele será um grande homem. Então Aristóteles aceitou o desafio e disse para o jovem: só tem uma única coisa importante. Se você aceitar o desafio, você será um grande homem. E o jovem aceitou. Então, além dos ensinos, ele cumpriu um desafio de Aristóteles, que é o seguinte: zangar-se é fácil. Difícil é zangar-se com uma pessoa certa, na hora certa, na medida certa, na intensidade certa. Isto não é fácil. Se você vencer esse desafio, você será um grande homem. E ele se tornou Alexandre o Grande, porque ele seguiu à risca essa máxima de Aristóteles. Então, veja bem, você está zangado. Por quê? Porque ela me machucou. É por isso? Exatamente. A causa é essa. A proporção entre o que você está sentindo e o acontecimento está desproporcional? Tem mais alguma coisa oculta nesta ação? Então, no momento em que você destrincha isso, você é capaz de quê? De controlar as suas respostas diante da frustração. Porque a frustração, gente, faz parte da vida. Todos nós temos eventualmente que esperar. Todos nós temos que eventualmente não vivenciar alguma coisa. Não podemos ter tudo o que queremos. É uma coisa natural. Significa que diante dessa impossibilidade nós vamos destruir o outro e a nós mesmos? Não. Então o problema na vida não é a falta ou existência dos problemas, e sim o quê? A capacidade de lidar com eles. Porque problema todo mundo tem, mas nem todo mundo se destrói. Então, voltando aqui, a mudança. O grande problema, nós já vimos, então vamos lá. Primeiro, circuito, culpa, recompensa. Primeira colocação neurológica. Ficou claro o circuito, culpa, recompensa? Como ele funciona e por quê? Então, isso está relacionado à felicidade no sofrimento. Então, você está sofrendo, diz que está sofrendo, é prova que você está sofrendo, a dor está doendo, você tem dor, tem doença, é um fato. Mas, toda vez que você tem a possibilidade de mudar isso, você não faz. Por quê? Porque é difícil mudar, porque eu não tenho tempo, porque não posso, não consigo. Você não muda porque não quer. Porque esse estado de sofrimento vem de encontro a quê? A sua necessidade de punição. Se você tirar o sofrimento, por exemplo, cura uma pessoa, entra em depressão. Entra uma depressão terrível, porque ela não tem mais aquela doença. Aí ela cria outra doença. Desenvolve doença, eu volto lá no tratamento. Quer ver? Você está com pressão alta. Toma esse remédio direitinho, você compensa. Aí você não toma o remédio. Aí você esquece. Pera bem, você está sentindo dores de cabeça. Você está tendo sequelas. Tem que tomar um remédio uma vez por dia e você esquece. Tem isso? Não. Você não quer lembrar, porque esse sofrimento você acha que merece. Com a diabetes é a mesma coisa, com uma série de doenças que a gente desenvolve, a gente vai criando circunstâncias e permite que elas se desenvolvam, que atende às nossas necessidades. A própria depressão, parece que segundo a Organização Mundial da Saúde de 2020, 30% da população mundial vai ser depressiva. Passa desse sintomas, doença. Também. Essa é uma coisa específica. A gente está pegando
já é um transtorno mental. Estou pensando em uma pessoa comum e o circuito de culpa-recompensa que existe na pessoa comum. Ainda não entrou no transtorno mental, tá? Neurose, psicose já são processos mais dramáticos. Tá? O setor culpa-recompensa existe nas pessoas? Existe. Tá? É um transtorno que causa infelicidade. Quando a infelicidade é fruto do quê? Do seu comportamento. Então, por exemplo, você está no trabalho. Se você aprender inglês, você é promovida, ganha o dobro, vai ficar numa situação excelente. Tudo você precisa o quê? Estudar inglês. Você tem deficiência mental? Não. Você tem limitação intelectual? Não. Tem limitação financeira? Não. De tempo? Não. Por que é que você fica? Se estudasse inglês eu ganhava mais, eu ganho muito mal, meu emprego é ruim. O que é que impede você de estudar? Agora, a situação de sofrimento atende sua expectativa, então você fica lá. Porque no dia que não atender, o que você faz? Você muda. Então, a falta de mudança não é dificuldade, é o quê? Conveniência. É conveniente você permanecer naquela situação de sofrimento. Então, você a perpetua ou aumenta de acordo com a necessidade. Agora, existe um segundo fator, é um outro estudo neurológico. No livro do Daniel Goleman, muita gente lê o livro, mas no início ele diz assim: quem não tem interesse em neurologia, pule os primeiros capítulos. E a pessoa pula e vai direto para a parte que fala sobre a tese. E é justamente os capítulos que ela pulou que ele fala justificativas neurológicas da tese dele. É isso que ele vai falar. E uma dessas justificativas é um fenômeno neurológico chamado sequestro da amígdala. A amígdala não é aquela da garganta. Não tem nada a ver com a garganta. É uma região do cérebro chamada amígdala. Olha aqui. Essa regiãozinha verde aqui, isso é dentro do cérebro. Essa aqui é a amígdala. Chama amígdala porque ela parece uma amêndoa. Tá? Então, essa estrutura que vocês estão vendo é o seguinte: é o cérebro, é um hemisfério cerebral, um corte. Essa parte cor-de-rosa é o hipocampo, é onde nós arquivamos a nossa memória. Então, quando o Alzheimer começa a consumir sua memória, ele já começa no hipocampo, você começa a esquecer as coisas recentes e daí. Os gânglios basais, tálamo e hipotálamo, são aqueles que veiculam os impulsos nervosos. E a amígdala, ela fica bem aqui, antes do hipocampo. Ela está numa posição privilegiada. Em frente a ela estamos o hipotálamo e aqui entra esse outro desenho também. Não está aqui. Tá? O olho, o nervo óptico, ele passa, tá? E vai, tá vendo aquela parte azul? O olho viu uma cobra. A informação em azul vai para o tálamo visual para ser veiculado para o córtex visual, para você fazer o quê? Enxergar a cobra, saber que está vendo uma cobra. Só que a amígdala, ela está na frente de todas essas formações. Tudo que passa pelo córtex visual vaza para a amígdala antes de ir para a memória. A amígdala está encostadinha na memória. Então ela pode tirar a informação da memória com muita velocidade. A amígdala ela tem uma função. A função da amígdala é reconhecer padrões. O que é padrão? Você está andando no gramado verde. Sempre que você anda no gramado totalmente verde, é seguro. Porque o verde é seguro. Todas as vezes que você estava numa paisagem assim, não havia nenhum perigo. Então, se isso se repete muitas vezes, o que a amígdala reconhece? Uma paisagem verde, toda uniforme, é segura. Se de repente você vê uma coisa vermelha,
será que é uma cobra? Será que não é? A cobra a gente comeu. É ou não é? Se eu for pensar, será que é uma cobra? Será que é venenosa? Pronto, morreu. Se for uma cobra, o que você precisa? Agir muito rápido. Então, quanto mais rápido você for, melhor a sua chance de sobrevivência. Então, fazer aquela viagem do tálamo visual, córtex visual, associação para lutar, é um caminho muito longo. Então, o que acontece? Quando a informação vaza pela amígdala, ela diz assim, cuidado! Não sabe o que? Porque ela ainda não sabe o que é uma cobra. Ela sabe que é diferente. Está fora do padrão. Fora do padrão, diferente é perigoso. Se é perigoso, o que você faz? Choque adrenérgico. Joga uma carga de adrenalina, seu coração começa a bater forte. Vasodilatação periférica, lembra? Fica a mão fria, sua. Você pega, tira todo o sangue das vísceras e joga para onde? No músculo. Para você poder correr, para você poder aumentar a capacidade respiratória. Você precisa de velocidade, força. O que é que você não precisa nesse momento? Pensar. Pensar não é indicado nesse momento. Se você for pensar, a cobra te come. Então, você precisa correr. Você precisa... Então, o que a amígdala faz? O nome disso é sequestro da amígdala. Então, a amígdala reconhece, olha aqui, padrões. Então, o que são padrões? Coisas que são sempre iguais. Repetiu, é seguro. Não aconteceu nada, é seguro. Então, você vai repetindo e a amígdala começa, então, a reconhecer esses padrões. Toda vez que alguma coisa sai fora do padrão, você dispara o quê? O choque adrenérgico. Não só dispara o choque adrenérgico, como rouba o quê? Energia do lobo frontal. Pensar não é conveniente agora. O nome disso chama-se sequestro da amígdala. E o que é que isso tem a ver com a mudança? Tudo. Então, você levanta sempre às 5 horas da manhã. Levanta, dorme sempre do lado direito da cama. Levanta, calça o chinelo, que está sempre na mesma posição. Vai direto ao banheiro, você não precisa nem pensar para fazer isso. Escova os dentes. E você tem um ritual bem repetitivo. Toda manhã para isso. Vai para o trabalho pelo mesmo caminho, no mesmo horário, no mesmo ônibus, todo santo dia. O que acontece com a amígdala? Ela reconhece esse padrão? Não é sempre a mesma coisa? Então, ela não reconhece, ela reconhece o quê? Esse padrão. Este padrão de comportamento é o quê? Seguro. Não, seguro. Então, se você fizer as coisas assim, é seguro. De repente, alguém diz, você vai ter que trocar o lado da cama. Você não consegue dormir. Você não consegue dormir, você se atrapalha todo, você começa a sofrer, você tem ansiedade. Peraí, por quê? Por quê? O que aconteceu? Você alterou a sua rotina. Quando você altera a rotina, o que a amígdala faz? Assume o controle. Meu Deus, isto é perigoso. Por quê? Não sei, mas é. É diferente. Então é perigoso. Se é diferente e é perigoso, o que você faz? Adrenalina. Falta de ar. Aquela angústia. Então isso serve para padrões visuais, mas não é só. Para padrões comportamentais também. Há 30 anos você faz as coisas de uma determinada maneira. Aí chega alguém, vamos fazer diferente? Por quê? Por quê? Por que você está tendo essa atitude? Você não está pensando, filha.
automática chamada sequestro da vida. Que provoca descontrole emocional, incapacidade de lidar com as mudanças. Por quê? Porque você estabeleceu uma rotina neurotizante. Aí já é um transtorno mental. Você já estabeleceu um transtorno. Aqui estamos pensando uma pessoa normal, tá? Quando você exagera qualquer um desses pontos, entra no transtorno, tá? Aqui, pessoas comuns disparam isso. Pensa bem, você está na empresa, gente, vamos fazer uma mudança. Você não sabe que mudança é, ninguém falou nada sobre o que é, mas você já está sofrendo, já está passando mal, já está tendo crise de ansiedade e nem sabe. Não sabe. E se pergunta, o que você acha que sou contra? De jeito, sou contra. Mas porque há 30 anos a gente faz assim. Sim, mas isso não quer dizer que o jeito novo não pode ser melhor. Você não vai pensar sobre isso. Por quê? Porque é diferente. Então nós temos aversão à mudança. É a mudança? Não. É a dor que a amígdala, o sequestro da amígdala causa. Então toda vez que você pensa sobre mudar, você para de pensar. Que dói. No que você pensou de fazer as coisas diferentes, você começa e desiste de pensar sobre isso. Então, é dificuldade na mudança. Você nem parou para pensar nela. Se parasse tempo suficiente, mais adiante a gente vê outra coisa. Então vamos juntar o circuito culpa-recompensa com o sequestro da amígdala. Diante disso, mudar é tão difícil assim? O problema é que você não tem. E isso, a gente falou de rotinas físicas, mas tem as rotinas emocionais. Os relacionamentos chantagistas. Ou toda vez que você está namorando, é chantagem. É uma coisa que você estabeleceu na infância e que você repete sempre. Né? Se você fizer isso para mim, eu faço isso para você. Se você fizer isso para mim, eu faço isso para você. Não vai fazer também, eu faço para você. Isso é um relacionamento? Não, você compra e venda. Não é não? Eu te dou um bem e você me dá um outro de igual valor. Então é amizade? Se você for na minha casa, eu vou na sua. Se você lembrar do meu aniversário, eu lembro de você. Então se você estiver disponível para mim, eu estou para você. Isso é amizade? Não, é promessa. No momento em que falhar alguma coisa, não quero mais, não é minha amiga. E você estabelece relacionamentos assim toda a sua vida. Aí você chega um momento assim, não, isso não está bom para mim, eu não tenho amigos verdadeiros. Eu vou mudar. Aí você para. Toda vez que você pensa nisso, você automaticamente para de pensar. Você tentou mudar? Relacionamento com casamento. Você estabeleceu uma rotina e fica presa nessa rotina. Há 10 anos eu reclamo com vocês. 10 anos você repete a mesma coisa, funcionou? Não. Por que continua? Se você já viu que não deu certo. Não é uma questão de lógica. Você tenta enfiar um pino quadrado num buraco redondo. Funciona. Eu acho que na primeira, segunda tentativa já notava como entra. O que uma pessoa inteligente faz? Para de tentar pôr um pino quadrado no buraco redondo. Então, 10 anos você repete a mesma reclamação. Funcionou? Não. Por que você não faz outra coisa? Reclamar é desagradável, cansa, é frustrante, desgasta e tudo mais. E é uma atitude totalmente ineficaz. Mas quando você pensa em fazer diferente, o que acontece? Ataque de ansiedade. Não é bem ataque de ansiedade, é o quê? Sequestro da amígdala. Isso é um quadro terrível. O problema é, tem solução nisso? Tem solução? O que acontece? A ciência, quando você reconhece esses padrões, tá? O objetivo desse conhecimento é o quê? Onde devemos interferir para obter o melhor resultado. Então, os espíritos disseram que requer um esforço insignificante.
estabelecer isso. E esse estudo que a gente está desenvolvendo, é claro, pegamos Daniel Goleman, pegamos vários pesquisadores, mas a base desse estudo é o trabalho de Jeffrey Schwartz. Ele trabalha com TOC, transtorno obsessivo compulsivo. O que é o transtorno obsessivo compulsivo? Se nós temos rotinas que fazem mal, o que sofre de transtorno obsessivo compulsivo é o quê? É uma coisa incontrolável, às vezes autopunitiva. Então, já é um transtorno mental. Você saiu do processo normal e entrou no transtorno mental. Então, Schwartz pesquisava o transtorno obsessivo compulsivo. E ele começou a utilizar essas pesquisas sobre o circuito culpa-recompensa, sequestro da amígdala e outros fatores que a gente vai falar aqui, e desenvolveu uma técnica terapêutica que teve um sucesso tão extraordinário que ele se tornou embaixador da Organização Mundial de Saúde para os transtornos mentais. Então ele responde, é o principal pesquisador na área da Organização Mundial de Saúde, na área de transtornos obsessivos compulsivos, que cresceu de tal maneira que é o principal transtorno mental da sociedade hoje. Então as técnicas dele são baseadas na neurociência. Então ele desenvolveu uma terapia baseada nessas informações, onde nós podemos interferir para alterar o transtorno obsessivo compulsivo. A gente pega isso da promoção da nossa vida para nossos processos autopunitivos, ou seja, o que é você dominar um transtorno obsessivo compulsivo? É fazer uma mudança significativa no seu comportamento. Você vai sair de um processo neurotizante, de uma coerção muito grande que é incontrolável. E de repente, você sai desse processo. Então, Schwartz teve um resultado tão fora do comum que é um dos pesquisadores mais famosos que nós temos na atualidade. Então, tem até um livro dele, que te dá no final da bibliografia, tá? Você pode curar o medo? Lembra o que é esse medo? Lembra o medo? Lembra o segredo da vida? Você não sabe nem dizer que é medo, é só uma angústia. Só de pensar em mudar, só de pensar em alterar a sua rotina, e a rotina não é só física, mental, mesmo espiritual. Porque a gente se vicia em determinados comportamentos e fixa, e deixa nossas emoções controlarem nossa vida. Então vamos lá, quem diz isso, esse é o trabalho de Schwartz, tá? Você pode negar se quiser. Então, primeira coisa, a expectativa molda a realidade. Mas antes de entrar nesse aspecto mais mental, uma coisa que Schwartz propõe: a amígdala, ela não é inteligente. A amígdala não raciocina. A amígdala só reconhece o quê? Padrões, ou seja, a repetição de um comportamento fixa esse comportamento. Então, uma das técnicas que se estabelece para você alterar isso é flexibilizar a amígdala. O que é isso? Torná-la flexível. Como é que a gente torna ela mais flexível? Alterando nossas rotinas. Nós não somos seres de rotinas. Não, peraí, a rotina não é bom? Não. Organização é boa. Disciplina é bom. Rotina não tem nada a ver com disciplina. Tem a ver com transtorno obsessivo compulsivo. Quer ver se você sofre? Quer saber se você sofre de transtorno obsessivo compulsivo? De que lado vocês dormem na cama, os casados? Normalmente um escolhe um ou outro, né? Se você trocar de lado, você não consegue dormir, é neurose. Se você não abrir o jornal naquele momento, você não consegue ter um bom dia. Se você não consegue tomar seu banho naquele horário, seu dia estraga. E assim, se você altera qualquer coisa no seu ritual, o seu dia está. Agora, esse não conseguir dormir, qual é a diferença do dormir do lado direito e do lado esquerdo da cama, gente? Sinceramente. Não é que o meu colchão está na depressão aqui. Você vira o colchão, não tem problema, troca, na verdade é virar de lado sempre. Então me diga, qual é a diferença entre dormir do lado direito e do lado esquerdo?
organizar a vida. Comece com coisas simples. Lembra que a gente deu aquilo ali? Escrever com a outra mão. O que acontece? A vida não é inteligente. Você fez uma mudança de padrão muito grande. Para você escrever com a outra mão, você tem uma intensa atividade. Então você vai começar a fazer novas sinapses. Quando você fizer isso, magicamente, você nota que você fica mais suave com o trato com as pessoas. Fica mais acessível a ouvir sugestões. Mas o que isso tem a ver? Não tem a ver com a sugestão, tem a ver com a vida. Você está tirando o controle dela. Por exemplo, você sempre serve com a mão direita, tenta servir com a esquerda. Você sempre abre a porta da casa, tenta usar a outra mão. Pequenas coisas simples, faça de maneira diferente. Tenta trocar o lado da cama, vocês vão afetar a mente totalmente. Isso. Pequenas coisas, são exercícios. São pequenos exercícios de flexibilização da vida. Schwartz pegou seus pacientes que estavam em profundo transtorno e começou essas pequenas alterações. Exercícios simples. No momento em que ele começava os exercícios, a melhoria do quadro foi tão significativa que parecia irreal. Por quê? Rotinas neurotizantes. Então, esses exercícios, estou fazendo com um monte de matemática, não sei se não então vai fazendo de japonês. Por quê? Não é para você aprender japonês, é o quê? Sair daquela rotina intelectual. Se você é da área médica, escolhe uma coisa de história. Um curso de história da arte. Se você trabalha com direito, vai fazer cestaria, alguma coisa. Sim, um processo qualquer que flexibilize seus processos racionais. Com isso, você vai ver uma melhora no seu rendimento com relação às alterações e frustrações. Parece mágico, mas não é, lembra? Esforço muito insignificativo. Então, quer dizer, com coisa boa como essa, com coisa boa como essa, o seu rendimento é significativo. Antes de falar, a gente fez a experiência, a gente pegou um questionário para passar as pessoas, fizemos e pedimos para fazer os exercícios. Eles fizeram os exercícios durante uma semana, aí na outra reunião fizemos o questionário. Aí fizemos exercícios mais adiantados, e aí eu mostrei os gráficos. Bom, fulano fez exercício, olha a alteração dela. Fulano não fez exercício, eu estou enganando, gente. Não teve alteração. O ganho é tão grande em termos de capacidade intelectual, mas gente, o que tem a ver? Nada. Diretamente, nada. É que a amígdala, quando ela assume o controle, ela rouba a sua capacidade intelectual. Então, no momento em que você flexibiliza suas rotinas, o que você assume? O controle das decisões. Porque a amígdala fica tão ocupada com essas alterações de rotina, é muita coisa, ela tem que mexer. Você só escreveu uma direita, escreveu uma esquerda, ela vai ficar ocupadíssima. Lembra que ela não é inteligente? Ela vai ficar ocupadíssima com o quê? Com esta nova rotina. Alterações para ela violentíssimas. Você tem um padrão sempre. E de repente você não levanta lá para a direita, levanta para a esquerda. Aí, em vez de você fazer isso, você troca a posição. Você vai para o trabalho e troca o caminho. Eu vou pelo caminho mais longo para pulsar um pouquinho mais cedo, vou pelo caminho mais longo para passear. Pego outro ônibus, dou uma volta. Vai fazer mal? Não. Mas vai flexibilizar a vida. E isso melhora o seu desempenho intelectual. Quando você faz o teste psicotécnico, você tem, se fizer significativamente, você pode ter um ganho de até 23%. 23% é coisa à peça em termos de desempenho intelectual. E eu não estou falando de treinamento de memória, nada. Estou falando de coisas absolutamente o quê? Importantes. Ok? Segundo, a expectativa molda a realidade. Os mapas mentais, o que é mapa mental? Expectativa. É o que você acha que vai acontecer. Tá?
E as atitudes que a pessoa tem desempenham um papel mais central na percepção humana do que se entendia anteriormente. Ou seja, aquilo que você espera que vá acontecer determina a sua sensibilidade sensual. Ou seja, se você acha que vai sentir mais dor, você sente mais dor. Se você acha que vai sentir menos dor, você sente menos dor. Foco é poder, tá? O ato de prestar atenção cria mudanças químicas e, lembra? Neuroplasticidade. Quando você cria uma imagem na sua cabeça de algo, o cérebro não sabe se isso é real ou se é uma lembrança. Na hora que você está construindo, você racionaliza isso, mas o cérebro não sabe. Então, quando você cria com firmeza uma determinada imagem mental, o que é que você faz? Você fixa aquilo da mesma maneira que você fixaria o quê? Uma memória. Então, na próxima vez que for tentar aquilo, você terá o quê? Mais facilidade. Você terá a impressão de que já fez antes. Então, você é um atleta, está tentando um salto, não consegue? Tente se visualizar fazendo. Então, você tem a técnica e se visualiza fazendo isso. A probabilidade de você conseguir o desempenho adequado é 97%. Então, esse é um trabalho que a gente já vem com atleta há muito tempo, né? Chamadas visualizações terapêuticas, visualização foco. Sabe, é uma fala antiga. Só que agora a gente vê isso em funcionamento. Então, se você construir uma imagem mental de que está fazendo alguma coisa, você está flexibilizando quem? Então, você tem medo de avião. Como é que fica a fobia? Visualize-se fazendo aquela coisa. É como se eu tivesse feito. E com isso você vai alterando quimicamente. E quando você for fazer, a probabilidade de êxito é o quê? E isso serve para quê? Então não transforma você sem consigo. Então, expectativa molda a atenção, foco é poder. Deixa eu um pouquinho mais rápido. Expectativa molda a realidade. As preconcepções que as pessoas têm alteram o que elas percebem. Baseado em quê? Tá? Nessas pesquisas aqui, Donald Price. Quando a gente fala sobre isso, não sai da nossa cabeça. Eu acho que é assim, não. Donald Price, tá? Universidade da Flórida, ele mostrou que a expectativa mental do alívio da dor, tá? Altera a percepção desta dor. Como é que se fazia isso? Você media o potencial que tinha do estímulo doloroso, então você sabia a sua intensidade com precisão. Então pegavam várias pessoas para referir de 1 a 10 qual a intensidade da dor. Quando a pessoa não tinha nenhuma expectativa com relação àquilo, eles definiam a dor, por exemplo, no grau 5. Determinado estímulo é doloroso, nível 5. Todas as pessoas assumiam da mesma maneira. Quando eles avisavam que ia doer, vocês vão fazer uma experiência que dói. O que aconteceu? O grau de dor era o quê? Maior. E o impulso doloroso? Era o mesmo, porém a resposta cerebral era o quê? Mais intensa. É como se o estímulo doloroso fosse realmente maior. Ficou. No cérebro, ele é maior. A pessoa não está fingindo, não é pedir. Tem gente que sente o quê? Mais dor do que outras pessoas. Depende do quê? Da sua expectativa. Da mesma maneira, eles diziam, antes da experiência, queremos saber se certo medicamento analgésico é eficaz. Não tinha medicamento analgésico. Então, eles aplicavam o placebo. E o que acontecia? O estímulo doloroso diminuía. Pegavam isso sem avisar, não fazia nenhuma diferença. Mas quando se dizia que era um anestésico, a expectativa da dor alterava a percepção da dor. Quando digo alterar, não é que a pessoa está relatando errado. A dor que ela sentia era maior. Entendeu? Então, quando você espera uma dor maior, ela vem. Quando você
altera a nossa atitude? Altera a nossa percepção? Também. Então, ele pegou os sensadores mais profundos do cérebro, que mostravam o quê? Mudanças condizentes com a mudança da dor vivenciada. O que é isso? A dor aqui era a mesma, mas no cérebro ela era percebida de maneira diferente. Então, a alteração cerebral que essa dor provocava era compatível com a dor que você esperava. Tá? Então, por exemplo, a dor deveria ter uma intensidade, no cérebro ela variava conforme a sua expectativa. Então, isso foi um trabalho feito em 2004, foi demonstrado isso, uma ficção. Robert Coquille e outros, né? Esse é do efeito placebo, 2005. As expectativas de alívio da dor produzem uma redução da dor percebida em 28,4%, que compete com efeitos de uma dose claramente analgésica de morfina. Lembram do efeito placebo que eu falei? Você vai usar um analgésico. Então, essa expectativa analgésica era igual a uma dose de morfina. Então, isso não é ficção. Isso a gente vê no cérebro, faz análise. Então, da maneira com que nós criamos a realidade, ela altera a nossa realidade. Tá? O que você tem na cabeça, você torna real fisicamente. Bom, Daniel Simmons tem um outro trabalho, tá? Foi feito em Harvard, ele é o candidato ao prêmio Nobel, né? Mas ele é muito novo, em 99, que é como o cérebro decide o que é ou não interessante, chamado sintonia neuronal. Ou seja, o seguinte: você acha que uma coisa vai acontecer de uma determinada maneira. Você tem certeza que essa coisa vai acontecer de determinada maneira. Você espera, raciocina. Todo mundo diz que vai ser assim. Quando não acontece, você não enxerga. Você não vê o que você acha que não deveria estar ali. Sabe o que significa isso? Que você está alterando a sua percepção da realidade. Você está alterando a sua percepção da realidade. Isso é sério ou não? Eu já fiz uma experiência aqui. Não falo. Quem já fez a experiência, levanta o braço. Para quem não fez, eu repito. Levanta o braço quem já fez. Já? Então, a maior parte não fez. Então, eu vou fazer um teste aqui, para a gente ver se isso que eu estou falando é fantasia ou não. Porque uma coisa é te falar intelectualmente, outra coisa. Então, quem já fez, por favor, não estrague a experiência para quem não fez. Tá? Aí são Jeffersons. Então, deixa eu dar uma pausa aqui para a gente poder fazer as experiências. Bom, como é que é a experiência? Essa experiência é uma experiência para perceber a atenção. Eu vou passar um filme. É um filmezinho curto. Este filme tem um grupo de pessoas. Algumas pessoas de branco e outras pessoas de preto. Então, tem 2 times e 2 bolas de basquete. Tá? O time de branco vai estar passando a bola, mas o time de preto também vai estar passando a bola. Eu quero que, sem conversar com ninguém, vocês contem quantas vezes o time de branco vai passar a bola. É simples. Eles vão dar um passe. Bate a bola e passa para o outro. Tá? Sem comentar e sem contar em voz alta, contem mentalmente. Tá? Quantas vezes o time de branco vai passar a bola? Alguma dúvida? Quem fez a experiência, por favor, não entre no levantar a mão nem não, tá? Quem não fez essa experiência, então, simples. 2 times, um de branco e um de preto, 2 bolas de basquete e vários dando passe. Eu quero que vocês, então vejam bem, são 2 bolas. Vocês vão contar os passes de uma bola. Tá? Quantas vezes o time de branco vai passar a bola? 2 times, 2 bolas. Eu quero que vocês contem quantas vezes o time de branco vai passar a bola.
Ok. Não conversa. Quem contou menos de 10 passes, levante o braço. Só levantar a mão para poder contar. 1, 2, 3. Quem contou 11? 12. 13. 14. 15. 16. Mais 16. Muito bem. Quem viu um gorila, levanta o braço. Só quem não fez a experiência. Fiquem com o braço levantado. O que o gorila fez quando ele estava no meio? E o que ele fez? O que foi que o gorila fez? O que ele fez? Peraí, o que o gorila fez? Parece que está tentando trabalhar que a bola passasse. Está vendo muita coisa. Quem não viu um gorila no filme? 98% da palestra, da plateia, não viu um gorila. Não é um mico, é um gorila. Ok, vou dizer o que o gorila fez. Aliás, vou demonstrar. Vamos lá, se o gorila entrar aqui, ninguém vai ver. Não interessa o que vocês estiverem fazendo, vocês não vão enxergar o gorila. Olha só, olha o que está dizendo, que eu comandei sua mente. Eu comandei sua mente a ponto de você ver o que eu queria que você visse. Fala sério, um gorila. Bom, deixa eu dizer para vocês o que o gorila fez. O gorila não entrou depressa. O gorila entrou calmamente. Fez exatamente assim. Eu só vi o gorila. Não porque você fez. Um gorila grande entrou no meio, ficou no meio do foco, bateu no peito e lentamente se deslocou sem se esconder no filme. Olha só o que eu estou dizendo, não tem o filme. Olha só, eu não mexi no computador, o filme ainda está lá. Eu só vou apertar de novo o play. Não mexi. Alguém tem informática? Eu estou trocando filme? Se eu tivesse, vocês veriam? Então o filme voltou para o início. Eu vou só dar play de novo, ou seja, não mexi. E teve um senhor que disse assim: você trocou o filme? Não troquei. Ele tem tecnologia, mexi no computador, mas a única coisa que eu vou fazer é dar play de novo. Bom, agora vamos ao teste número 2. Por que esse teste número 2 é importante? Vamos lá de novo, gente. Olha só. Testes são importantes. Quando vocês vão fazer teste do emprego novo, teste psicotécnico, vocês têm que cumprir tarefa, certo? Se vocês não são capazes de cumprir tarefa, vocês serão o quê? Reprovados. Então, o segundo teste, ele é importante também, que é para demonstrar que o que vocês vão falar para explicar não é verdade. Então, tem que fazer o teste direito, senão invalida o resultado. Então, nesse segundo teste, eu quero que vocês contem de novo as bolas do time do branco. Vocês vão contar a primeira vez? Eu quero que vocês contem de novo. Por quê? Vocês estão dizendo que o ato de contar atrapalha a sua visão. Eu quero provar que isso não é verdade. Para isso, vocês precisam fazer o quê? Contar as bolas de novo. Tá? Se vocês não forem capazes de
no teste, se vocês fizerem trabalho, e esse é o deles, vocês terão o quê? Tá? Então eu vou passar novamente o filme e eu quero que vocês contem, sem conversar um com o outro. Tentem não se manifestar, tá? E contem quantas vezes o time de branco vai passar a bola, ok? Isso não conversa. Isso não conversa. Muito bem. Quem contou menos de 10 bolas? Quem contou 10? Quem contou 11? Olha, viu como já mudou? 12, 13, 14, 15, olha só, 16. Quem mudou a contagem? O primeiro e o segundo? Levanta o braço. Então, mais de metade teve alteração. Houve uma alteração significativa para mais. Então, tanto 15 como 16 estão certos. Que quem conta o primeiro passe, tá? Que a bola está caindo, conta 16. Quem não conta esse, conta 15. Então, 15 e 16 estão corretos. Mas, a grande maioria aumentou a contagem. Quem viu o gorila dessa vez, levanta o braço. Quem não viu o gorila? 1, 2, 3, não viram o gorila? 4, não viu o gorila? Não conseguiu ver. Agora, eu vou passar de novo para vocês verem. Agora eu quero contar aqui. Ver o gorila atrapalhou a contagem? Então, o problema não foi ver as bolas. E pior do que isso é o seguinte. Olha só, ele está dizendo que eu controlei a mente dele. Por que eu pedi para você fazer a mesma coisa na segunda vez? Contar. É pedir. Pode a quantidade. Gente, deixa eu só acabar de vez com essa fala de vocês. Então, realmente, 98% de uma plateia adulta de mais de 12 anos não vê. É claro, tem proporção. Quanto mais velho, menos o gorila aparece. Se eu pegasse uma plateia de crianças com menos de 10 anos, 98 enxergam o gorila e conta as bolas. As crianças normalmente contam melhor do que os adultos e veem o gorila, com exceções. À medida que você sai da infância, começa a acontecer o contrário. Então, entre 10 e 11 anos, cada vez menos começa a ver. Quando você chega aos 13, 14 anos, já entra na fase adulta. Você não enxerga mais o gorila. E tem mais. Se eu passasse o filme várias vezes, até todo mundo contar as bolas, muitos não conseguiriam ver o gorila quando dissesse a cara. Inclusive, quem viu primeiro não veria depois. Para enxergar de novo depois disso, eu teria que passar em slow motion. Por quê? Esse foi a demonstração do trabalho, por isso o cara que ia ganhar o prêmio Nobel, em 1999, em Harvard. Simmons usou esse vídeo para demonstrar que a nossa percepção é diferente da visão neurologicamente. Porque a psicologia já dizia isso, mas ele provou.
A sua expectativa com relação a alguma coisa altera a sua percepção da realidade. Vocês apagaram o gorila de um filme. Sim, é mesmo. Então, o que acontece? Como eu não disse que teria isso, e vocês achavam que não devia ter, o que aconteceu na realidade? Todo mundo aqui viu o gorila. Todos. Porque os olhos são uma máquina. Todos viram o gorila. O que aconteceu foi que 98% apagou o gorila. Apagou o gorila. Um gorila. Imagine quantas coisas você distorceu na sua vida. Quantas coisas você acha que sua mãe disse, ou seu marido disse, que não foram ditas? Quantas lembranças distorcidas você tem da sua realidade? E quando você vai fazer terapia, você diz, meu Deus, não foi desse jeito. Você alterou sua realidade. E à medida que você se conscientiza, o que você faz? Conserta as lacunas. E quando conserta, lembra, experiências, aprendizado, neuroplasticidade. Sim. Por que você muda assim tão rápido? É que no momento em que você recompõe suas lembranças, que você altera a sua realidade, ela deixou de existir como era e passou a existir de maneira. Então, o que antes você lia como sofrimento absoluto, de repente, o que você lia como impossibilidade, de repente, não é mais. É como esse gorila que vocês apagaram. Por que eu estou exagerando no gorila? Para mostrar, gente, vocês apagaram o gorila. Então não é uma fantasia, eu acabei de provar que vocês são capazes de alterar o que vocês enxergam. Isso é um filme. Imagine então que agora o filme você pode ver de novo. E as suas lembranças? E determinadas discussões? Determinadas coisas que aconteceram na sua vida, que podem não ser como essas que você acha que são. Pessoa fez isso com intenção malévola. Você acha que foi. Na sua cabeça, até a forma da pessoa era maliciosa, quando na realidade não foi. Foi o quê? Uma construção que você fez. Então Simmons mostrou. Bom, deixa eu dar uma colher de chá para os gurilas. Aí entrou, vai parar no meio do palco, bate no peito e continua andando. Eu sei. No teste completo, eu pegaria coisa. Então, olha só. Quem fez esse teste, esse filminho aí é um filme original que ele usou, sabe? Para fazer a apresentação na universidade, tá? E ele estava ali, como você decide o que é ou não é interessante. Se não é interessante, ele apaga. Tá? O nome disso ele deu sintonia neuronal. O que é isso? O que você espera acontecer? Está em sintonia? O que está acontecendo? Está em sintonia com a sua expectativa? Você deixa passar. Não está, se altera. Você pode alterar imagens, sons, experiências tácteis e, inclusive, lembranças. Você pode alterar a sua lembrança. A sua expectativa emocional. Tá? Então, isso aqui é uma informação neurológica. O nome disso, na verdade, foi uma descoberta dele. Ele demonstrou
Byers. Byers foi o primeiro a demonstrar esse fenômeno. Ele era um professor Harvard. Então um dia ele chegou e botou um dinossauro verde grandão. Ele era um professor muito rigoroso, sabe? Muito sério, não brincava. Então ele chegou cedo, pôs um dinossauro, um boneco verde na mesa dele. E sentou e continuou a despachar. Aí os alunos entraram e foram sentando. E alguns alunos acharam, mas sentavam. Sentou. Daqui a pouco ele levanta e começa a aula. E dá aula normal. Como se ali não houvesse nada de estranho. Deu a aula, debate, as pessoas saíram, voltaram, continuou a aula. Aí no final, eu gostaria que alguém relatasse alguma coisa diferente. Falaram da aula, falaram. Ninguém falou sobre a dinossauro. Ninguém viu nada estranho nesta aula. Um aluno perguntou: eu lembro. O quê? Não, o senhor não falou de tal coisa. Mais nada. Vocês não notaram um dinossauro? Um dinossauro verde na mesa? E muitas pessoas perceberam ali que tinha um dinossauro verde. Da mesma maneira que vocês apagaram o gorila do filme. Eles chamam isso de efeito de Byers. O que significa? A expectativa molda a realidade. Então tem jeito, eu digo assim, a Bíblia, você sabia que tem pornografia na Bíblia? Não tem. Eu leio a Bíblia? Tem lá a descrição completa de um ato sexual. Não tem isso? Tem isso, mas com detalhes. Aí a pessoa vai, meu Deus, tem. Como eu nunca percebi, eu leio a Bíblia há 40 anos e não notei. Por quê? Efeito de Byers. Você acha que isso não deveria estar ali? O que você fez? Leu e eliminou da lembrança. Então, quando você não quer ver alguma coisa, o que você faz com essa coisa? Porque é uma descrição gratuita. Não tem. Cântico de Salomão. Ok? Bom, esse é Jeffrey Schwartz, tá? É um psiquiatra americano, pesquisador no campo da neuroplasticidade e sua aplicação ao transtorno obsessivo compulsivo. Tá bom? É um professor adjunto de psiquiatria da UTO, é um pesquisador no campo da neuroplasticidade, é o interesse principal dele, é o transtorno obsessivo compulsivo, e o livro, esse que ele vai ler, é A Mente e Cérebro, Neuroplasticidade e o Poder da Força Mental. Tá? Ele se tornou embaixador da Organização Mundial de Saúde na área dos transtornos mentais, especificamente no transtorno obsessivo compulsivo. Essas técnicas que nós estamos falando são desenvolvidas por ele no tratamento de pacientes com transtorno obsessivo compulsivo. Eu coloquei para vocês baseado em que ele desenvolveu esses processos. Se esses processos tratam o paciente com transtorno obsessivo compulsivo, o que não fará em pessoas que não têm transtorno obsessivo compulsivo e que estão infelizes com sua própria vida? Fazendo o que o livro dos Espíritos diz. Nós podemos, mediante nossos esforços, alterar nossas tendências negativas? Sim ou não? E é mole? Segundo a neurofisiologia moderna, com um esforço muito insignificante. Então, o que se traduz a neuroplasticidade? É o fenômeno pelo qual a aprendizagem e a experiência modificam continuamente o cérebro. Então, essas modificações que a gente está fazendo, a gente está alterando toda vez que a gente faz isso. Mas tem que fazer, não dizer que faz. É possível treinar o cérebro a fazer novas associações cerebrais simplesmente imaginando. Isso aqui já é um resumo que a gente falou, tá? Só para a gente marcar. Imaginando situações. Então, o primeiro passo: flexibilizar a amígdala. Exercícios simples. Então, tem um livro chamado Ginástica Cerebral, que vem fino, que fala essas coisinhas todas. Tem outras, alguns lúdicos bem interessantes, alguns jogos, quebra-cabeças,
coisa. Quem nunca fez pode fazer palavras cruzadas, soltar. Tem vários tipos de passatempos que você pode fazer. Faça coisas diferentes do seu trabalho usual. Então, primeiro, flexibilizar a vida, alterar as rotinas neurotizantes. Então, tenta ir contrabalançando. Então, no primeiro dia que você trocar de lado, não dorme. Mas no segundo, no terceiro, aí você vai indo aos pouquinhos e vai saindo. É para dormir sempre naquele lado? Não. Eventualmente você faz o quê? Troca os móveis de lugar. O banco, a cadeira, a mesa, o que pode ser. Mas também a decoração dele. Então não faz outra coisa. Dando um exemplo. Troque para não ficar preso aqui. Modifique a arrumação do seu guarda-roupa. Modifique a arrumação da sua mesa. Altere sua rotina de estudo. O que acontece? Com essa flexibilização, você aumenta o seu rendimento. Isso que é imaginar situações, é experiência mental. Quem falou comigo aqui no intervalo sobre experiência mental? Isso. Então, o que é experiência mental? Você constrói isso na sua mente antes. Já é uma forma de, se você fez o trabalho de flexibilização, então a pessoa com transtorno obsessivo compulsivo, ela se visualizava fazendo algo diferente, ou no contexto que gerava o transtorno. Com isso, ela diminuía o nível de ansiedade, porque era uma experiência já vivida. Em termos neurológicos não tem diferença. Então, quando ela criava e quando ela forçava aquele quadro recorrente, ela ia então estabelecendo a mudança. Então, antes, você muda o que? Lembra? A expectativa molda a realidade. Provamos isso agora. Lembra? Toda vez que você tiver dúvida, lembre do gorila que vocês apagaram no filme. Então, toda vez que tiver o risco, não, isso não pode ser. Lembra do gorila e melhora. No final, começa a falhar. Foi. Primeiro é preciso gerar o foco de atenção no objetivo que se deseja atingir. Lembra? Que mudança? Não é falar, eu queria ganhar na Mega Sena, eu queria tanto, né? Não. O que é que você quer fazer? Estudar inglês não é o que você quer fazer. Estudar inglês é o meio. Você quer, eu quero ir para a Inglaterra e passear. Ou eu quero conseguir determinada coisa com isso. Então você tem que criar o quê? Um objetivo. E você tem que fazer o quê? O que é foco da atenção? Foco da atenção é o quê? Concentrar-se. Muita gente não tem o hábito. E quando pensa, lembra? A vida ela vem e assume. O nome disso é densidade da atenção. O que é concentrar? Você vai pegar a sua atenção e colocar numa coisa tempo suficiente para marcar seu cérebro. Lembra? Se você pensar tempo suficiente, você faz o quê? Altera a plástica cerebral. Então, se você conseguir visualizar a sua meta com intensidade suficiente, no tempo suficiente, o que você faz? Altera essa estrutura e fica o quê? Fácil fazer uma mudança. Quanto mais você fixa a sua atenção, mais você consegue mudar. Acho que é a pilha que está falando. Então, o cérebro não distingue o real do imaginário. Assim, visualizando ou ensaiando uma sequência de fatos, antes de fazê-los realmente, o caminho já está desenhado nas conexões cerebrais e será mais fácil de atingir bons resultados. Foi como nós começamos? Vocês já ouviram falar disso? Já. Lembra? Muitas vezes. Só que agora a gente falou a mesma coisa de maneira diferente. Lembra? Proust. A verdadeira viagem do descobrimento consiste não em ver novas terras, mas em ver com novos olhos. Então, o que para a gente sempre foi algo difícil ou impossível se tornou o quê? Cada vez mais simples. Poderia ser que o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações?
Então, o que era absurdo no início, está tão absurdo agora? Sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Então, você pode mudar se quiser. Neurovelocidade autodirigida. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? A gente fala muito, é fazer isso, fazer aquilo outro. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Essa é a base ética do Espiritismo. Se a gente fizer uma leitura de todos os acontecimentos da nossa vida dentro desta ética e aplicar essas alterações no ritmo da nossa vida, por que não teríamos sucesso? Por que não seríamos felizes? Por que não conseguiríamos o que queremos? É fácil? Sim. Nós temos inúmeros exemplos dessas conquistas. Nós pegamos heróis dos mais variados tipos que fizeram coisas simples. Fora do contexto, fora da capacidade, sem explicação. Como é que a pessoa consegue? Consegue como? Fazendo coisas muito mais simples do que a gente imagina. Benevolência, indulgência e perdão das ofensas. O que é benevolência? Querer bem. O que é indulgência? Ver o bem. Olhar com olhos bons. O que acontece? Você olha e enxerga outras possibilidades. Então, em vez de ver somente os defeitos. E perdão das ofensas dela. Então, fala, deixa eu ir um pouquinho mais rápido. A gente só está repetindo para ficar mais fixado e quero chegar no final. É só repetição, tá? A gente já falou. Deixa eu pegar aqui no final. Aqui o pensamento construtor, né? A verdadeira viagem do descobrimento consiste não em ver novas terras, mas em ver com novos olhos. Qual é a proposta do seminário? Foi muito interessante. A gente mudou alguns conceitos que a gente tinha bem projetados, mas não serve para nada se a gente não fizer o quê? Não aplicar na própria vida. Tá? Vamos tentar olhar nossas expectativas com relação à realidade de maneira diferente. Será o que a gente diz que é realmente assim? Será que não pode ser diferente? Será que a nossa visão da nossa realidade pode ser alterada? Nós podemos mudar nossos sentimentos com relação às coisas? Nós podemos. A gente pode melhorar o nosso casamento, a gente pode melhorar o nosso trabalho, nós podemos melhorar nosso relacionamento familiar, nosso relacionamento profissional, nós podemos melhorar o desempenho intelectual, o que quisermos, memória, não tanto faz. Então, a gente fala assim, eu ganhei muito dinheiro, você está fazendo o quê? Ensinando as pessoas a melhorar a memória. Com um exercício simples. Aí eu fazia uns testes, meu Deus, funciona? É, funciona. Se você trabalhar isso, funciona. A pessoa fica tão chocada com os testes que você fazia, demonstrando a eficácia. Nossa, não é que funciona? É. Então não adianta você comprar CD e guardar no armário. Não são amuletos mágicos. Como é que o CD funciona? Você o quê? Estudar. Você usar. Ah, eu comprei um CD, não recebi. Você usou? Não? Então não é mágico. Isso eu garanto, não é um amuleto mágico. Guardando no bolso não tem efeito nenhum. Só vai funcionar se você fizer o quê? Se você usar. E para a gente encerrar, tá? Eu gosto demais desse pensamento aqui. Muito mesmo, tá? Se a gente coloca isso no nosso espelho de manhã, a primeira coisa que a gente vê quando sai e a última que a gente vê quando deita, a nossa vida ficaria diferente.
Um velho índio escreveu certa vez os seus conflitos internos. O que são conflitos internos? Essa luta que a gente tem dentro de nós, dentro do que a gente quer e do que poderia ser. Aí ele explicou: existe dentro de mim 2 cachorros. Um deles é cruel e mau. E o outro é muito bom e doce. E eles estão sempre a brigar. É isso que significa para ele o conflito interno. Um cachorro mau e um bom. E os 2 estão lutando. Quando lhe perguntaram qual dos cachorros ganharia a briga, o sábio índio parou, refletiu e respondeu: aquele que eu alimento. Tudo na vida depende de quê? Das suas escolhas. Se você vitalizar o mal, é ele que vai ganhar. Se você vitalizar o bem, é ele que vai ganhar. Se você quer sofrer, quem pode impedir você? Lembra? Circuito culpa-recompensa. Quem vai impedir? Então, para você sair, o que você precisa? Alimentar as coisas boas dentro de você. Então, imagine, são 2 cães. Você escolheu a vingança ou o perdão. Mas ele fez aquilo comigo. Mas ele fez aquilo comigo. Como é que ele fez? Então, toda hora você faz o quê? Alimenta quem? O cão mau. Você tem alguma dúvida que você vai se vingar? Você vai dar o troco? E que vai pagar por isso? Mas nós podemos o quê? Toda vez que eu não, eu vou ler um livro. Não, fulana, oi, tudo bem com você? Como é que foi sua viagem? É muito complicado? Então, em vez de vem o pensamento que você lê, oi fulano, tudo bem? Você tinha uma receita de bolo que você queria me dar? Conversa comigo, como é que é a receita? Ou então, vamos sair, tem um vestido maravilhoso, vamos comigo no shopping dar uma olhada? E você faz o quê? Se você faz isso? É muito complicado, gente. Ou é uma decisão? Então, qual deles vai ganhar? Aquele que eu alimento. Foi um prazer estar com vocês.